revelação dessa graça e aquilo que eu sempre falo para os irmãos. A palavra de Deus, ela é surpreendente, assim como é a sua graça, e não é à toa que ela é maravilhosa, né? E à medida em que nós vamos lendo, e precisa de ler bastante mesmo, a palavra de Deus precisa de ler bastante, porque à medida que nós vamos lendo, a gente vai inteirando com assuntos, com aspectos que na primeira leitura, na segunda, a gente não consegue ter. Então, quanto mais vamos lendo a palavra, mais nós vamos melhorando a nossa percepção dos quadros, quanto mais nós vamos pegando bagagem, mais nós vamos ampliando a mensagem, e isso aqui é como qualquer outra coisa na vida. A gente precisa dedicar tempo, ser diligente na leitura da palavra, porque à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai descobrindo as mensagens. E quando fica na sua mente essas realidades, então a gente começa, a própria mente já começa a buscar correspondentes na Bíblia, para a gente ter as lições inteiras no nosso coração. O reverendo Gerson Gouveia foi meu professor de teologia, um irmão que de um carinho muito especial por ele, de uma simplicidade, assim, quase difícil de encontrar. E ele dizia, se nós tivermos o esboço da teologia na cabeça, teologia sistemática e a teologia bíblica, quando a gente vai lendo o texto bíblico, a gente vai agregando aquele esboço na cabeça, a realidade de como é que Deus foi fazendo as coisas de uma maneira maravilhosa. E esse texto é um texto do Antigo Testamento que não tem, assim escrito, assim falando, ações da graça. Não tem. É um texto que você, se não perceber a movimentação do Espírito no texto sagrado, você vai passar por esse texto e não vai ter nenhuma mensagem com relação a isso. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai ter essa dimensão da mensagem. E é aquela parte que eu sempre falo com os irmãos, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes no estudo da palavra de Deus. O Espírito de Deus não desperdiça palavras. Então, o que está aqui, há no coração de Deus uma mensagem. E ela é atemporal. O que eu estou dizendo para os irmãos, outros já disseram no passado, e outros vão dizer lá no futuro. Contextualizando essa realidade, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Ela é para todo homem o tempo todo. Então não tem nenhuma novidade. E eu sempre falo para os irmãos que ficam aí correndo atrás de doutorado, pós-doutorado, essa coisa toda. E eu digo assim, olha, como Deus é bom para comigo. Porque minha área de escolha, de estudo, eu não preciso ficar fazendo isso. Por exemplo, eu tenho livros, comentário de 1800 e bolinha, e eu posso abri-lo, e ele é sempre atual. Quer dizer, eu não preciso de correr atrás. Eu acho que por isso que a odontologia não me cativou muito, porque a odontologia ontem já não serve. Tem que ser o de hoje, né? Então, o que eu aprendi em odontologia, se eu fosse clinicar hoje, eu teria que fazer um outro curso. Porque materiais, técnicas, já não... Eu fico aí vendo os implantes, desenvolveu de uma maneira fantástica. Meu último ano de odontologia estava-se preconizando usar o titânio. Então era coisa
do outro mundo. Veio um professor dos Estados Unidos e aquilo empolgou todo estudante de odontologia. Hoje o implante é tão corriqueiro que você faz, claro, não é qualquer um que faz, mas hoje já não custa 3 mil, 4 mil reais um dente. Hoje já barateou, hoje já está aprovada a técnica e eles estão desenvolvendo técnicas. Antigamente, se você não tivesse osso, não tinha implante. Hoje já faz enxerto ósseo, 6 meses depois você pode implantar. Então, são coisas assim que não é como a teologia. A Bíblia, o meu conhecimento de 30 anos atrás, ele é válido para hoje. Então, ele é só acumulativo. Então, essa é a grande bênção de estudar a palavra de Deus. Cada vez que você lê, salta ao seu coração uma mensagem que Deus queria dar. Não importa se é no Novo ou se é no Antigo Testamento, que a mensagem é a mesma. Só que a gente precisa de encontrá-la. São pepitas que estão aqui que a gente precisa de encontrá-la. E Deus sempre faz isso. E esse é o texto da maravilhosa graça. Não é à toa que se chama graça maravilhosa. Vamos ler do verso 9 até o verso 8. Alternadamente, do 9 ao 8. Aliás, capítulo 9 de 2 Samuel, verso 1 ao 8. 9 ao 8 não tem jeito, né, minha irmã de média? Mas, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, é de 1 a 8. Alternadamente, irmãos, disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Zipa respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Vamos orar, irmãos. Deus amado, como é maravilhosa, Senhor, a tua graça. Como nós nos surpreendemos, ó Deus, com o mover do Senhor, em direção à raça humana, em direção a cada um de nós. Porque nós de verdade, Senhor, somos como Mefibosete, indignos, miseráveis, e nós fomos alcançados pela tua graça. Favor imerecido. Porque nós, ó Deus, não merecemos nada que venha das tuas mãos. Mas o Senhor bondosamente não só está nos levando para morar com o Senhor por toda a eternidade, mas o Senhor cuida de nós todos os dias. Nos faz, ó Deus, caminhar pelos caminhos do Senhor,
E quando desviamos, o Senhor, com um coração misericordioso, nos traz de volta. Inclina os nossos corações para o Senhor. Isso, ó Deus, é a tua graça. Pura e simplesmente a tua graça operando em nós. E nós queremos, ó Deus, louvar-te pela bênção dessa maravilhosa graça. Pelo privilégio que cada um aqui tem de desfrutar dela. Ajude-nos, Senhor, a todos os dias não esquecermos disso, para termos um coração grato diante do Senhor, para usufruirmos, ó Deus, desses momentos tão preciosos que passamos aqui, nessa vida que passa tão rápido, mas que, ó Deus, a nossa vida seja como a vida de Davi, que apesar dele, ele se manifestou na sua história a tua maravilhosa graça. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado, Deus, pela bênção também de termos irmãos do outro lado, além dessas quatro paredes, ouvindo a tua palavra através do ministério dessa igreja. O Senhor esteja também, ó Pai, onde estiver, atuando com graça e misericórdia a vida de cada pessoa. Obrigado, ó Deus, também pelos acampamentos. Que o Senhor esteja movendo a vida daqueles que estão pregando, daqueles que estão na cozinha, daqueles que estão fazendo o trabalho de logística, daqueles que estão no esporte. Que o Senhor esteja conduzindo a vida de cada um, que esse tempo seja um tempo integral na vida de cada um, que haja brincadeira, que haja interação, mas que haja também, ó Deus, um convívio com o Senhor, a presença do Senhor na vida desses retiros, não só da nossa igreja, mas todas aquelas comunidades que são chamadas o Israel do Senhor, que esteja, ó Deus, o Senhor presente na vida de cada um, e que as transformações aconteçam através desses ajuntamentos, ó Deus, do teu povo. Teu Espírito Santo esteja trabalhando, convertendo, transformando vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos proteja a cada dia e que use as nossas vidas para a manifestação da tua graça. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o que nós já aprendemos aqui? Vem para cá, filha. Fica longe, não. Vem para cá. O que nós já aprendemos? Quem que se lembra? O que nós já aprendemos até aqui com Davi? Quem se lembra dos princípios? Se lembrar de tudo, mas pelo menos as primeiras lições. Quem se lembra? Só tem 7 dias, irmãos. Nada? Por exemplo, a graça nos acha, ela nos encontra. Eu não procuro a graça. Se é de graça, ela vem em direção a mim. Primeira coisa que a gente precisa de entender sobre a graça de Deus é isso. Ela vem ao meu encontro. Deus dilata o seu coração em direção a cada um de nós. Nós, por nós mesmos, não temos nenhum apetite pela graça. E até porque não tem como ter mesmo, senão não seria graça. Então a graça vem ao nosso encontro. Deus decidiu, por pura misericórdia e graça, vir ao nosso encontro, nos encontrar. Então, Davi está à procura, né? Ele está à procura de alguém para exercer, para usar de bondade, por amor a Jonatas, a alguém da casa. Segunda realidade, essa graça não tem limite. Alguém, essa é a palavra do primeiro versículo. Então, qualquer um
Se alguém é qualquer um, não precisa de ter qualificações para ser alcançado pela graça. Olha que muitas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma lista de qualificações. Ó, tem que usar perfume tal, tem que morar no bairro tal, tem que... né? Então, a gente tem algumas qualificações. E até alguns pecados. Se for pecado muito feio, o público não entra. Agora, pecado velado, a igreja está cheia de pecado velado. Tem problema, pode vir. E às vezes a igreja, ela estigmatiza as pessoas e não ministra graça. Davi aqui estava dizendo, qualquer um, alguém aqui sabe alguma coisa com relação a algum dos filhos da casa de Saul. Eu quero exercer bondade, eu quero usar de bondade. Agora existe um intermediário entre essa bondade. Quer dizer, Davi não iria fazer isso, porque como nós aprendemos, qualquer rei que assume o reinado, ele tem por direito naquela época, tinha por direito naquela época, exterminar toda a casa do seu antecessor, para que não haja nenhuma insurreição contra ele. Então poderia matar, isso era a lei. Então Davi agora estava mudando a coisa, quer dizer, ele não iria exterminar ninguém, mas por amor a Jonatas, ele queria usar de bondade para com alguém da casa de Davi. Semelhantemente, Deus faz a mesma coisa. Por amor a Jesus Cristo, Ele quer usar de bondade e misericórdia com qualquer um. Né? Então olha que beleza do amor de Deus. Deus nos amou. O texto diz que Deus nos amou e nos amou maravilhosamente bem. Mas em primeiro lugar, Deus amou o seu Filho. Não precisa nenhum de nós pensarmos que o amor de Deus por mim, por você, é um amor fora do amor de Deus pelo seu Filho. Nós somos amados por Deus porque Ele ama o seu Filho. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não nos vê, Ele vê o Filho. E por isso que somos abençoados via o Filho. Jesus diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o meu Pai também o amará. E eu me revelarei a Ele. Ou a eles, aqueles que me amam. Então, o amor de Deus, por mim e por você, é um amor por tabela. Ele amou ao Filho e o Filho me amou. O Pai me amou e por isso nós somos alcançados. Aí Davi diz assim, eu quero usar de bondade para com a casa de Saul. E nós vimos que a gente encontra sempre na rua alguém que sabe de algum desgraçado e aleijado da casa adâmica. Que foi o que Deus fez. Deus quer usar de misericórdia para com alguém que não foi leal, mas Ele quer usar de misericórdia com qualquer um da casa de Adão, por amor de Jesus, que está lá em Gênesis 3,15. Precisamos ligar Gênesis 3,15 com João 3,16. Dois textos facílimos de decorar. Lá está a promessa que o descendente esmagaria a cabeça da serpente. E João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas primeiro o unigênito estava lá. Né? Então, essa manifestação de Deus é algo fantástico na vida dos descendentes de Davi. Agora,
o que foi que aconteceu com Mefibosete? Ele estava morando no lugar e tudo indica que a favor. Ele não tinha casa, não tinha pátria, não tinha amigos. E ele, aliás, tinha amigos, não da casa do seu pai, mas ele estava usando de favor, morando num lugar que significa não há pasto. Lodebar significa que não há pasto. Ou seja, um lugar deserto. Não tem pasto lá, lá não tem a fartura que tem a casa do seu pai. E o que é interessante com relação a Mefibosete é que imagine vocês, esse menino nasce perfeito, nasce na casa real, é neto do rei, filho de um dos homens mais fantásticos de caráter que a Bíblia transmite, que é Jonatas. Jonatas foi um homem íntegro, todo sentido. Nós olhamos para Jonatas e queremos parecer com ele, não é? Da amizade, de fidelidade, de discernir o que é certo, independentemente da sua influência, inclusive influência paterna. Então ele sabe o que é certo e honra o que é certo, independentemente dos que estão à sua volta fazendo o que é errado. Ele entende, ele percebe o que Deus vai fazer no futuro. Então Jonatas era fantástico. Então esse menino era filho deste homem. E na linhagem, esse menino era um candidato ao palácio. Ele seria rei no futuro. Porque ele é o terceiro da sucessão. Então vinha Jonatas e depois vinha Mefibosete. E embora Isbosete estava também nessa linhagem. Veio o mais velho, depois que chegaria a ele. Mas de qualquer maneira ele era da linhagem real. E aí morre o avô e o pai na mesma batalha. Os dois morrem em batalha. A notícia chega de que eles foram mortos em batalha. Morreram em batalha. E aí há um alvoroço na casa real e todo mundo quer se salvar. É aquela frase, salve-se quem puder. E a ama, a mulher que cuidava desse menino, na correria lá, pega esse menino que estava com idade de 5 anos e o deixa cair. E aí ele fica aleijado das 2 pernas. Então vocês imaginam a história desse menino. E tudo que é passado para esse menino é que se há uma pessoa que de fato ele tinha que evitar a vida toda, seria Davi. Porque ele era neto de Saul que perseguiu Davi o tempo todo. Então, esse menino, a vida desse menino, desse homem agora formado, era algo que, cheio de medo e vivendo de favor, vivendo na casa de outras pessoas, sendo cuidado. E não tinha mobilidade, né? O carrinho da Ana não existia. Então tinha que carregar. E o custo, em todo o tempo, de uma pessoa que não tem mobilidade é muito alto. Somente quem tem alguém ou já cuidou de alguém sabe disso. Tanto é para a pessoa que cuida, quanto que a pessoa está sendo cuidada. E principalmente um jovem está sendo cuidado. Então ele fica frustrado, cheio de medo. Então um dia acontece algo fantástico. Chega alguns carros e cavalos.
de Jerusalém à sua porta. E aí pergunta onde ele está. E eu fico pensando assim, irmãos, será onde ele estava? Numa casinha, num quartinho lá no fundo? Como que era a vida de Mefibosete? Às vezes eu fico pensando, jovem aleijado, como qualquer outro aleijado do povo de Israel, daquela região, sem muita opção. Hoje nós temos leis que protegem, embora não são cumpridas, na maioria das vezes. Mas a gente tem um amparo. Se você abandona uma pessoa deficiente, qualquer um pode te denunciar e você tem que fazer alguma coisa. O juiz opera em cima de realidades jurídicas, de leis que protegem a pessoa deficiente. Mas naquela época não. Quer dizer, tudo ele precisava para se locomover, precisava de pessoas. Eu fico pensando assim, será que ele estava numa casinha, num quartinho, negócio cedido lá? Será que a pessoa que cuidava dele, cuidava com carinho? Eu não sei, a gente fica cogitando. Claro que são cogitações. Pode dizer, minha irmã. Então, mas será que eles viviam em condições de cuidar de verdade, de usufruir de uma vida boa? Então essa é a minha preocupação, né? Eu fico pensando assim, eu e vocês, quer dizer, antes de Jesus nas nossas vidas, nós também tínhamos esposas e filhos, mas havia um medo, havia um temor, um vazio, alguma coisa que o soldado do palácio, de alguma manifestação, não é? Quem sabe, eu não sei. Eu penso quando a graça bateu a minha porta. Então eu fico pensando assim que quando bateu, a pessoa chega e Mefibosete, o coração dispara, porque são emissários da casa de Davi. Pronto, ele chegou a hora. O cara me achou. Eu achei que não iria me achar, né? Quer dizer, achei que já tinha me esquecido, porque é muito tempo, né? Mas aí tinha um velhinho lá ainda, que era da casa de Saul, acha o camarada, e esse velhinho conta sobre ele. Então eu fico pensando, como é que ele fazia? Aliás, como que ele iria fazer? Então medo, reuniu lá os seus pertences, sai com esse povo para ver um homem que ele nunca quis ver. Porque aquele homem poderia matá-lo a qualquer momento. Porque ele não sabia do amor que aquele homem tinha para com Jonatas, seu pai. O que queria mover aquilo. Então aí passa um tempo, os carros chegam no palácio do rei. Mefibosete é levado à presença do rei. E quando chega lá, nada era como ele havia imaginado. Olha que coisa fantástica. Imagina o coração temeroso. Ele agora estava sendo colocado na presença daquele homem que marcou a sua história sem ele saber. E que ele ouviu falar. Mas é porque ele entra na presença da graça. Na presença da graça. Davi agora era a historificação da graça de Deus. Embora Davi tinha no seu coração, como nós lemos aqui, que precisa haver no meu coração a disponibilidade de usar da bondade de Deus, da bondade para com as pessoas. E quando eu estiver usando essa bondade, a bondade de Deus deve fazer parte dessa bondade que eu me dispus
exercer e usar para com a outra pessoa. Davi, no primeiro momento, ele disse: eu queria achar alguém da casa de Davi para que eu use de bondade para com essa pessoa por amor a Jonatas. Lá embaixo ele diz que precisa, que ele quer isso, olha lá o verso 3, para que use eu da bondade de Deus para com esta pessoa. São duas realidades, fazendo parte do mesmo pacote. Quer dizer, eu me disponibilizo em dilatar o meu coração em direção à pessoa. Mas ao dilatar o meu coração em direção a essa pessoa, tem que ser um dilatar do coração de Deus em direção a essa pessoa. Não pode ser só a minha graça, tem que vir encarregada e embebecida da graça de Deus, porque invadir a desgraça dos outros só pela minha graça, isso é complicado, contamina. Agora, quando eu invado a desgraça do outro, com a graça de Deus e a disponibilidade do meu coração em direção à desgraça do outro, aí completa, aí a gente vai caminhar longe e a graça vai fazer aquilo que ela precisa fazer. Eu preciso também de ter graça para com as pessoas. Meu coração, ele precisa estar disponível para isso. Porque quando você toca no desgraçado, você pode descobrir que ele é aleijado. Ele é aleijado. Quantas vezes, irmãos, no ministério, a gente fica pensando assim: fulano, eu vou trabalhar com ele. E depois, quando você aproxima da intimidade da pessoa, ela começa a te contar quem de verdade ela é. Aí você fala assim: nossa, que abacaxi eu peguei. Ei? Não é? E às vezes, se você não estiver embebido da graça de Deus em direção a essa pessoa, você abandona o barco. E aí a graça não faz o que deveria fazer. Porque a graça de Deus é que gera, irmãos, a transformação na vida das pessoas. A minha é só a porta, eu sou uma cabeça de ponte, por onde alguém passa por cima para alcançar o outro lado. Eu não sou a ponte é Jesus. Jesus é a ponte, eu e vocês são a cabeça de ponte. Sabe para quê? Os motoristas já sabem para quê. Quando você dirige nas estradas de São Paulo, as pedagiadas, você não encontra isso. Mas quando você vai para Minas Gerais, ou para qualquer outro estado que não tem pista pedagiada, quando você vai passar numa ponte, faz assim um pneu. Já notou isso? E aí, se não tiver com o pneu calibradinho, a altura de viajar, você corta o seu pneu. Por quê? Porque não tem uma cabeça de ponte bem feita. Meu pai, ele trabalhava nesse departamento, chamava Departamento de Artes, na construção de rodovias. Ele trabalhava em parceria com a Mendes Júnior. E ele fazia esse acabamento. Então ele fazia aquelas, como é que chama de água lá? Hein? Não, fazia as galerias também. Bueiros. E aí a ponte só ficava o esqueleto ali. Aí depois vinha e fazia a cabeça de ponte. Aquilo ali era extremamente trabalhado. Ali tem níveis de pedra, tem fundação, para que você passa sem nenhum atrito na cabeça de ponte, para passar para cima da ponte. Né? Descer lá tem que ter do mesmo jeito, viu? Porque senão você sente aquele impacto, e o outro que está vindo na outra mão tem que fazer a mesma coisa. Então eu e vocês precisamos nos disponibilizar para sermos essa cabeça de ponte. Para as pessoas, para alcançar a Jesus. Você não é a ponte é Jesus.
Então a graça maior, ela tem que vir acompanhada dessa minha vontade, dessa minha disponibilidade de usar eu de bondade para com o outro por amor a Jesus. E graça retribui. Então, Davi estava fazendo isso. Agora, porque ele descobre um aleijado. Esse rapaz é aleijado, irmãos. Então, ele não sabia disso. Então, a graça ela é estendida independentemente de quem ela vai alcançar. Ela é ilimitada. Ela não diz, olha, só os que usam perfume francês. Ou só os que cheiram bem. Não diz isso a graça de Deus. Ou só aqueles que têm pecado velado, aqueles que têm um pecado estampado na sociedade, esses não podem vir. Não tem isso. A graça não limita, ela é ilimitada. Não tem méritos, não tem, muito pelo contrário. Ela alcança os que têm deméritos. Todos alcançados pela graça não têm méritos. Isso que é gostoso, irmãos, na vida, na caminhada com Deus. Não tem ninguém que não tenha deméritos na vida. Eu acho que Deus até às vezes permite. Você já não parou algumas vezes para pensar assim que aquilo não deveria ter acontecido na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Eu já. Sabe aquele negócio lá que você vai carregar a vida toda? Quando você sente um perfume, quando você ouve uma música, quando você ouve um nome, quando você vai a algum lugar. É porque a nossa mente é assim, são os links. Os links. Cheiro, local, pessoas parecidas. Linka a nossa mente. Então, quando aquilo linka, você diz assim, puxa vida, Senhor, por que é que o Senhor permitiu isso ter acontecido na minha vida? Eu já era teu servo. E às vezes Deus permite, sabe por quê? Para te nivelar com os outros. Para te nivelar com os outros. Os encontros que você vai ter na vida, aquilo vai servir para você falar assim, puxa, como ele parece comigo. Não é? Eu não vou contar para ele, mas no fundo, seu coração dilata em direção à pessoa, porque você sabe. Ele não sabe, mas Deus sabe, você sabe do que aconteceu. Então, a graça, ela alcança aqueles que não têm mérito nenhum. Mas como essa graça tem que ser abraçada? Que é aqui que às vezes nós nos perdemos. Primeira realidade está no verso 6. O que nos diz o verso 6? Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Primeira coisa que nós temos que ter ciência de quem somos e nos humilharmos. Coração humilde, esse recebe a graça. Abraça a graça com humildade. O que o texto sagrado que eu falo para os irmãos, que o Espírito de Deus não desperdiça palavras, é que a genealogia é dada aqui quando ele chega à presença de Davi. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Olha aqui, está aqui dizendo quem ele era. Então ele chega com seu coração e dizendo assim, eu não mereço nada, o que eu mereço é julgamento.
Não há nenhuma palavra dita, ele está na presença de quem poderia julgá-lo. Ele se humilha na presença de Davi. Olha, ele prostra-se com o rosto em terra. Isso aqui você vai ver também essa expressão no Antigo Testamento. Rosto em terra. Eu chamo essa posição de posição fetal. Que você ajoelha, mete o rosto em terra. A mesma posição que você estava quando você estava no ventre da sua mãe e que você não podia fazer nada por você mesmo. Você dependia dela para alimentar e dependia do que ela comia para você se nutrir. E você não podia fazer nada. Tudo que teria que ser feito só poderia ser feito por outro. Essa é a posição fetal. Quando você mete a cara no chão, às vezes eu faço isso, não é sempre. Porque a dependência já é total, mas às vezes você precisa de tomar essa postura para dizer para Deus, Senhor, eu estou na mesma posição que eu estava quando eu não era e nem sabia o que era. Então, Senhor, estou aqui, às vezes eu não sei quem sou e preciso do Senhor abençoar a minha vida. Então, mete a cara no pó e se humilha com o rosto em terra. Primeira coisa, abraçar a graça com o coração humilde. Isso a gente precisa, irmãos, porque para dilatar o coração depois em direção a outra pessoa, você precisa ter um coração humilde. E a Bíblia está cheia de textos falando sobre altivez, coração orgulhoso, né? Tem um versículo em Provérbios que eu gosto muito dele, diz assim, o orgulho precede a... Pessoas orgulhosas serão destruídas. O Senhor rejeita ao altivo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então pode olhar, pessoas com coração humilde diante de Deus são pessoas que sempre recebem graça. Se eu fosse igreja, detectaria o pastor pela sua humildade. Eu não colocaria na minha igreja, para mim pastorear, se eu fosse a igreja, alguém que não tivesse esse primeiro sinal de humildade. Uma das coisas que eu gosto do pastor Alexandre é isso. E posso relevar qualquer outra coisa, como meu co-pastor. Porque você bate o olho no Alexandre, você sabe que ele é uma pessoa humilde. Coração humilde. Ele dirige as pessoas, não importa quem elas são. Isso é humildade. Pastor Alexandre tem um coração humilde. É uma pessoa que você pode bate o olho nele, você sabe que ele é uma pessoa humilde. Então a igreja precisa de olhar, sim, porque se você não tem pessoas que têm o seu coração humilde diante de Deus, ele pode levar a igreja com ele, quando ele cair. Pessoas arrogantes, cheias de si, pessoas que acham que é o último biscoitinho do pacote, ela tem que ficar em outro lugar, menos ocupar a liderança pastoral, ou liderança espiritual na igreja. Porque a pessoa humilde, ela releva. Ela não quer falar mais alto. Ela caminha até provar que ela estava certa, junto com o outro. Ele não abandona o barco, ele não divide igreja. Ele não briga por salário, ele não faz, ele caminha como Deus quer que ele caminhe. Então, o humilde alcança graça. E Mefibosete fez isso. Eu acho que esse é um trabalhar que ele fez a vida toda. Como nós falamos, eu não sei como era a esposa, eu não sei como são os filhos. Eu conheço esposas que abandonou maridos com problema de saúde. Eu conheço filhos que abandonaram pais com problema de saúde. Uma das minhas suspeitas aqui é que ele morava na casa de Maquir. Então, isso aqui eu fico assim, não tinha nem casa para morar.
A identidade dele, o endereço dele não era dele, era de outro. E identifica esse homem que deu esse amparo. Então não sei mesmo, mas esse homem talvez tenha tido o seu coração trabalhado humildemente. Isso é bom, as coisas quando acontecem, eu digo assim, Deus quer ensinar alguma coisa, mantenha-se aí até que Ele mude a sua história. Então você fica lá, pode até perguntar para Ele até quando, não tem problema. Deus sabe o nosso coração, irmãos. As minhas e as suas reações não vão em momento nenhum diminuir o amor de Deus por mim e por você. Ele nos ama, simplesmente. Então eu posso, numa situação, dizer, Senhor, até quando eu vou ficar nesse negócio aqui? Até quando isso vai durar? Então fica lá até quando Deus quiser que você fique. Porque Ele vai trabalhar a sua vida. E há um trabalhar. Deus não nos faz, irmãos, a carbureta. Ele vai nos formatando. Nós somos feitos artesanalmente. E Deus vai trabalhando a minha e a sua vida. Segunda realidade está no verso final do verso 6 e o verso 7. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à mesa. Primeira coisa que ele faz, irmãos, Mefibosete, em vez de receber julgamento, ele experimenta ternura. Ele faz isso com o coração feliz. Davi o chama pelo nome. Primeira coisa. Mefibosete, chamou pelo nome. Quer dizer, Davi sabia que ele chamava Mefibosete. E quando ele apresenta, se prostra diante de Davi, Davi sabe o seu nome. Gente, como isso é importante. Nosso nome é a nossa identidade. Tem um programa, eu vou copiar. Eu tenho um punhado dessas coisas gravadas. Eu vou copiar esse para antes que eles tirem ele do ar. Está falando sobre a sua identidade. Lembra que tem várias pessoas, elas vão aparecendo, tem uma menina brigando com o namorado ou com o esposo, está indo embora, ele fica num carrão lá, ela vai embora. Presta atenção nessa propaganda. Aí depois no final vira, escrevendo assim, e no final vira a escrita. Cada pessoa tem aquele momento. Eu não sei como que é sua identidade, seu nome é a sua identidade, sua história, você carrega isso é seu. Ninguém pode pegar sua história. É minha história, é a sua história. Então quando Davi diz Mefibosete, ele está dizendo assim, eu quero você com toda a sua história, com o tombo de 5 anos, com a casa de Davi, vem cá. Né? Então, ele recebe, Davi recebe. Então ele, quando Mefibosete ouve o seu nome, com carinho, e ele responde, eis-me aqui o teu servo. Então, o que Mefibosete recebe em seguida? Para o seu espanto, ele ouve Davi falar de paz. Mefibosete, eis aqui o teu servo. Ele diz, por amor a Davi, eu vou usar de bondade para com você. Por amor a Jonatas, eu vou usar de bondade para com você. Isso é uma palavra de paz ao coração. Ele agora começa a ouvir do rei promessas de restauração. Quer dizer, tudo que era, toda a riqueza, toda a glória da família, agora Davi diz, eu vou dar a você.
pense, irmãos, agora ele teria, isso ampliou a realidade da sua vida. Ele diz, olha, o que você perdeu lá atrás, depois que você saiu daqui enquanto criança, isso é seu, estou te dando esse negócio. Herança é sua. Vou te dar tudo, tudo que você que lhe pertence eu vou te dar. E agora eu fico pensando assim, irmãos, eu tomo sorvete de qualquer maneira, irmãos. Principalmente se tiver uma calda por cima, assim. Aquela calda eu ponho em qualquer lugar, inclusive em pizza, viu, irmãos? Experimente você comer uma pizza salgada com coisa de caramelo. Experimenta, é uma delícia esse negócio. Agora não foi sempre assim, viu, irmãos? Eu comia rapadura raspada com feijão e arroz. Porque é isso que meu pai comia, eu gostava de comer com ele, desde pequenininho. Ele raspava a rapadura para nós dois. Punha um pouco no meu prato, claro que sempre a maioria era no prato dele. Mas fazer o quê? Ele trabalhava para comprar, tinha que pôr lá. Mas era o suficiente. Então sempre gostei desse negócio. Eu tomo sorvete de qualquer maneira, não preciso ter a cereja lá em cima, nem nada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Davi põe a cereja no bolo de Mefibosete. Qual que é a cereja? Você vai sentar-se à mesa comigo. Todos os dias. Todos os dias. Você vai comer o pão à mesa comigo. Então, isso aqui, ele seria o convite. Ele poderia morar em qualquer lugar, mas ele, na hora das refeições, ele teria que estar com o rei. Isso é honra. Jamais ele iria deixar disso, porque seria uma ofensa ao rei. Seria uma ofensa ao rei. Então, todo momento, o rei vai tomar café. Então, vai tomar café com o rei. Hein? Mefibosete estaria lá, sentado à mesa. Então, irmãos, isso para mim é a cereja do bolo. Pode me dar tudo. Se Deus não me quiser na presença dele, nada disso vale. Meu irmão. Então, isso aí para mim é o que Estevão recebeu. Pense vocês, eu dei uma cortada ontem no dedo de novo. A gente dá uma martelada no dedo, isso para mim, martelada no dedo é a coisa mais simples de levar. Olha aqui outra aqui. A gente se inventa, né, meu irmão? A gente deveria ficar quieto, né, irmã Iole? Não sei por que já perdeu a coordenação, não sei por que fica mexendo com martelo, né, meu irmão? Aperta o dedo, não adianta, a gente bate mesmo, isso aí não tem jeito, não é? Então são coisas que ferem a gente, que a coisa pega, mas eu acho que Estevão, ao ser apedrejado, pensa, irmãos, não morreu da primeira pedrada, não morreu. Foi apedrejado, e cada pedrada daquela era uma dor tremenda. E aí quem que ele vê? Jesus Cristo de pé. É a única referência a Jesus de pé, porque todas as referências ele está sentado para recebê-lo. Para recebê-lo. Então, se você tem tudo e não tem a presença na presença do rei, você não tem nada. Ou você pode não ter nada, mas se você tiver a presença do rei, é tudo. Por isso que é importante isso aqui. Veja como o Espírito de Deus não poderia ter colocado isso, é um detalhe. Que às vezes a gente passa despercebido na leitura cotidiana nossa. Mas na teologia bíblica, isso aqui é muito importante. Jesus disse, eu vou para o meu Pai e eu vou levar vocês para estarem comigo. Aonde eu estiver, vocês vão estar. É essa honra. Não é pôr num quartinho, não é fazer nada. Ele vai
dar-nos, nós somos co-herdeiros com Cristo, é o que Davi está dizendo. Você é co-herdeiro comigo do reino de Israel. A parte que lhe pertence eu estou lhe dando agora. Jesus recebe a mim e a você naquele final e diz, seja bem-vindo. Entra no gozo do teu Senhor. Mesma coisa. Davi olha para Mefibosete e diz, venha e entra no gozo do teu Senhor, que lhe pertence, toma posse desse negócio. Agora tem uma coisa, venha comer comigo todos os dias. Eu não sei se seria todas as refeições, eu estou falando aqui, assim, para intensificar a questão da honra. Mas comerás pão sempre à mesa. Acesso, meu irmão, acesso. Essa é a palavra, não há barreira entre o aleijado e o rei. Pensa nisso. Entre aquele que poderia nos matar, era o que nós merecemos. Nós merecemos condenação, morte, julgamento, inferno. Aí Deus nos dá acesso. E o que é gostoso aqui, um acesso em vida. Qualquer momento ele chama lá, agora ele tinha uma serventia todinha, né? Então, quem sabe esse velhinho que o achou, recebe um carinho especial desse filho, diz que, olha, o senhor foi quem lembrou de mim, que colocou-me à presença do rei. É o cabeça de ponte da graça, né? Então, quem sabe, algo espetacular também aconteceu ali. Então, coração feliz. Com coração feliz, Mefibosete abraça os tesouros da graça. E para terminar, no verso 8, que é outra característica fantástica. Primeiro, o coração humilde. Precisamos ter humildade. Segundo, um coração feliz. Né, senhor Guilherme? Coração feliz. De entender esse processo todo do nosso recebimento diante do Senhor. Mas agora, com coração honesto. E é isso, às vezes, falta na gente também. O primeiro, humildade. Até um coração feliz pelas riquezas. Tem até mercado, gospel, para esse negócio. Tem gente ganhando dinheiro em cima desse troço. O pessoal quer ser feliz, quer receber a cereja no bolo, mas não quer ter um coração humilde, honesto. E é isso que precisamos ter, um coração honesto. Mefibosete é dominado pela graça que recebeu. Ele reconhece que ele não merece esse tipo de amor e misericórdia. Graça estendida, graça abraçada. Ele nunca mais seria o mesmo. E o que ele faz no verso 8? Então se inclinou e disse, agora ele não prostra mais. Ele simplesmente inclina em reverência. Veja a mudança. A graça nos muda, irmãos. Claro que eu continuo sendo servo. Claro que meu coração continua temendo a Deus de uma maneira fantástica. Eu preciso temê-lo. Temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Mas agora eu posso chamar a Deus de Abba, Pai. Eu posso chegar para Deus e dizer, Pai querido, isso é intimidade, Ele me deu esse acesso. Agora eu preciso fazer isso com honestidade. Então ele inclina-se e diz assim, quem é o teu servo? Ele não está acreditando nesse negócio. Para teres olhado para um cão morto tal como eu. Aqui está uma sinalização da leitura dele mesmo. Qual a leitura que ele tinha de si mesmo? Um cão morto.
Por isso, viu, Mariluz, que eu acho que a vida desse homem não era um negócio muito bom. Claro que a gente não pode meter o pau na mulher dele, porque a gente não tem nada sobre a mulher dele, nem sobre os filhos. Mas a leitura que ele fazia de si mesmo era um cão que já tinha morrido. E cão no contexto judaico é coisa desprezível. Pode olhar, tem algumas referências a cão no Antigo Testamento e nunca é cãozinho de madame. Não é que vai para o pet shop. Não são os cachorros da Thaís. Né, Thaís? Só cachorro de rua. É rasga-saco mesmo. Ele está dizendo cão morto, ou seja, ele já está morto. Agora ele olha e abre o seu coração. E eu gosto dessa expressão, irmãos, porque é a imagem do pecador perdido que encontra a graça. Primeiro, ele fica apavorado quando é chamado à presença. Ele não merece nada, ele merece julgamento, condenação na presença de Deus. E aí, ele é chamado e não pode negar. Graça irresistível. Ele não tem nem como negar, ele não pode negar uma convocação do rei. Não pode. Então a graça irresistível, a gente responde ao apelo dessa graça, vamos para a presença do rei, do Senhor, nos humilhamos ali, caímos em humildade, reverência, adoração e abrimos o nosso coração diante desse Deus. Esse Deus nos oferece o céu, olha que coisa maravilhosa. Abra o seu coração, restaura-nos a tudo quanto o pecado nos tirou. Deus restaura. Ele dá-nos tudo quanto o pecado nos tirou. Então, ele é sincero. Quem sou eu? E é uma das coisas que mais nos motiva, irmãos, em direção aos outros, é quando nós sabemos quem somos. É isso que nos mantém em direção aos outros. Eu só quis colocar algumas perguntas aqui, eu queria fazer para vocês, para a gente pensar assim. Eu não tenho um dia na minha conversão. Eu não sei o dia. Muitos têm o privilégio de saber o dia. Mas eu não sei o meu dia, eu não tenho na minha mente a data. Eu tenho datas de momentos especiais, que serão momentos inesquecíveis. Mas todos nós temos momentos decisivos com Deus. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Quando você foi trazido à presença de Deus. Medo. Medo do que Deus iria fazer comigo. Aquela sensação angustiante, aquela coisa que talvez você não esperasse no que está dando. Você se lembra que quando você veio a Deus, você não trouxe nada e saiu com tudo? Porque quem recebe essa graça de Deus, a gente chega sem nada. A Bíblia é clara, não há nada em mim e você que pudesse atrair o coração de Deus. Então eu chego sem nada e saio com tudo. Provérbios ainda diz assim que eu não preciso ter nada em casa. O que eu preciso de ter
é um coração cheio da realidade de Deus. Então não estou aqui querendo que você vá com carro zero. Deus pode até dar um carro zero, né, irmão Yolanda? Bonito. Um dos carros bonitos estacionado aí fora é do irmão Yolando. Aos 82 anos, ele está... 88 é verdade, 82 era 81 é ali. 88 anos. Um dos carros bonitos aí fora é dele. Né? Aliás, não foi agora, Deus veio dando isso a vida toda. Começou no Fusca. Né? Então não estou falando disso, Deus pode dar isso, não tem, eu não sou contra, Deus, a Bíblia é clara, irmãos, a bênção chega. Mas não é tudo, porque isso vai ficar aqui. Eu não sei o que esses genros vão fazer com esse carro zero, mas o que importa que ele vai fazer com o carro zero? Porque é uma coisa muito maior para desfrutarmos. Então, por isso que a presença de Deus no nosso coração, ela vale tudo. Quando chegamos, chegamos com nada. E quando saímos, saímos com tudo. É isso que é a conversão. É isso que é a conversão. Eu tenho impressão, irmãos, que nós vamos... Olha, vai ser coisa de louco. Nós vamos deixar aqui esse negócio, falando da minha casa, do meu carro, meu pai, né? Quando você chegar lá, você vai dizer assim, nossa, que pobreza era a minha. Pode ter certeza disso, irmãos. Não vai ser brincadeira. A gente passeia, o pessoal fica esbabacado, passeando nesses pontos turísticos, né? Gente, isso é nada diante do que Deus criou para pôr um casal de humanos. Então, se Ele fez isso, quanto mais os remidos no sangue do Cordeiro, aonde Jesus está. Essa é beleza. Fica preocupado com esse negócio de que vai, não se preocupe com isso. Ele é maravilhoso. Incomparável, grandioso, o Salvador que nós temos. Por isso, essa graça é também maravilhosa. Maravilhosa por causa dos objetos que ela alcançou, que sou eu e vocês. Deus está dando a mim e a você a bênção de entender isso. E não há nenhum mérito em mim e você falar, puxa, então eu sou muito bom ter entendido essa graça. Às vezes a gente caminha o tempo todo e vive mendigamente caminhando e a gente não usufrui dessa graça. Diga, meu irmão. Não entendi como é que é? Não entendi, meu irmão. Eu também não sei. Eu não sei mesmo, somos. Eu não sei se o privilégio é de quem sabe. Não, também não. Eu não sei se o privilégio é de quem sabe a data, ou o privilégio é de quem não sabe, porque já veio trabalhando sem muito tranco na vida. Não é? Eu não sei. Deus veio. O privilégio que eu tenho é de ter nascido num lar de pessoas tementes a Deus. Deus me poupou muito de sofrimentos na vida. E uma das coisas que eu agradeço a Deus todos os dias é de dores que eu não precisei passar, irmãos. Para chegar até onde eu estou. Eu não tive muitas dores. De verdade, eu tive dores profundas, mas nem perto de muitas pessoas que têm aí cicatriz profunda. Se você apontar o dedo para a cicatriz, dói. Então, nunca também não. Nunca.
nunca tive fora da igreja, nunca perdi essa comunhão com Deus, até porque eu sou uma pessoa, entendo que eu sou uma pessoa especial no projeto de Deus. E sei disso, eu fui guardado por coisas que a maioria dos jovens não são guardados. Eu tive oportunidades de arrebentar com a minha vida e Deus não deixou literalmente, porque eu queria fazer. Então, assim, eu não posso comparar, porque eu estou numa linha de frente. E as pessoas de linha de frente, elas são cuidadas mesmo. Independentemente dessas pessoas, Deus zela por elas assim, na marra. Eu entendo que Deus livrou-me de situações que eu queria fazer, tinha vontade de fazer, e Deus não deixou, literalmente, Ele impede literalmente, Ele se põe, desembanha a espada e mata quem tiver ao lado e não deixa acontecer. Abundante graça. Então eu não posso comparar muito, né? Embora eu fui exposto a muitas coisas, né? Muitas coisas aconteceram comigo, mas só para eu ter um coração misericordioso e cheio de graça. Essa é a única finalidade. Não foi para provocar nenhuma cicatriz, nenhuma dor permanente, mas foi para dizer assim, você é igual a todos quantos você pastoreia. Tem um coração grato aí, eu tenho um coração grato, tenho um coração misericordioso, não faço força de dilatar o meu coração a quem quer que seja, com qualquer pecado que seja, não tem nenhum problema de fazer isso. Não há diferença entre o que tem pecado velado e pecado descoberto, não tem mesmo. Eu tenho uma vontade tremenda de encontrar com o Caio Fábio e dar um abraço nele, irmãos. Eu oro pelo Caio Fábio quase que sempre. Quase que sempre. Foi um ícone para a minha vida e muito do que eu tenho pelos aprendizados que eu aprendi com o Caio, porque eu peguei uma fase fantástica do Caio Fábio da vida. Eu tenho uma vontade tremenda de abraçá-lo. Eu sei que ele não vai me reconhecer, já estive pessoalmente com ele, mas ele não vai me reconhecer, devido à multidão e o tempo. A última vez que eu estive com o Caio Fábio foi em 1988 nos Estados Unidos. Foi um tempo que nós tomamos café junto, conversamos muito tempo junto, porque ninguém o conhecia antes dele pregar. Depois que ele pregou, ninguém mais viu o Caio Fábio. Porque aí ele tornou-se conhecido por todo mundo. Mas nós brasileiros que estávamos lá antes dele pregar, a gente batia papo nas bancas ali, conversando, falando sobre ministério e etc. Foi a última vez que eu vi. Ele não vai se lembrar de mim, mas eu gostaria de encontrar com ele, cruzar, assim, dar um abraço gostoso no pastor Caio Fábio, com o coração assim, sem nenhuma rejeição do que aconteceu na vida dele. Não tem nenhum problema com isso, não é? E nós precisamos ter esse coração assim.